podcast eu vou te contar. Vai falar hoje com Paulo José da Silva Ramos. Ele que é político, advogado, economista, arquiteto, um cidadão de bem. Ele que foi nascido no dia 11 de outubro de 1955, aparado pela parteira Mãe Luzia, no tradicional bairro do Laguinho. Filho de Alceu Paulo Ramos e de Joaquina. Estudou o jardim de infância na escola paroquial São Benedito. Passou pela doutor Getúlio Dornelles Vargas, onde funcionava o Colégio Amapaense. Depois voltou para a Escola Modelo Guanabara, retornou depois de novo para a Escola Paroquial São José. Ele vai contar essa história para a gente, até chegar na faculdade em Belém do Pará. Em 1974, teve que se deslocar para Belém e lá criou também, junto com outros colegas, o AP. Ele vai contar essa história também para a gente. Foi eleito para a Associação dos Universitários do Amapá, assumiu a presidência. Depois, quando regressou para a cidade de Macapá, foi procurador do município de Macapá, presidente do Macapá, criou a CRIAP, a Associação dos Criminalistas do Estado do Amapá, criou a União dos Negros do Amapá, casado com a dona Maria Isabel, foi um dos fundadores do Rotary Club de Macapá, também vereador por 2 mandatos em Macapá e 5 mandatos de deputado estadual. Sem contar que o Paulo José passou 40 anos de sua vida prestando bons serviços através da Defensoria Pública do Amapá. Funcionário público federal do ex-território federal do Amapá. E por par de vocês, gente, agora em 2020, agora, recentemente, entrou na faculdade de urbanismo, arquitetura. Uma honra você contar toda essa história. Paulo José, você falou aí em defensoria, hoje tem uma estrutura, inclusive fizeram ali na Eliezer Levi, entre a Avenida Fábio e Procópio Rola, inauguraram um novo prédio, está lindo e maravilhoso. E em homenagem a um grande advogado criminalista que veio a falecer também agora, vai ser colocado o nome dele naquele prédio, Wagner Gomes. Eu não sei se você está sabendo, mas estão preparando o nome do Wagner Gomes para ser colocado naquele prédio, que foi também um outro criminalista. E vocês que estão ouvindo aí, você falou nesse júri todo, a maioria você conseguiu absorver, não foi isso? A gente fazia um cálculo, entre defensoria e promotoria. Nesse balanço geral, a defensoria ganhou. Nós absolvemos 70% dos 1.413. Os outros eram aqueles crimes mais trabalhosos, complicados, Às vezes é um homicídio triplamente qualificado. O que é isso? É alguém que mata e usa uma série de recursos para aquela morte se operar, entende? Mas, Alfaia, você falou no Wagner. Jorge Wagner Costa Gomes, um dos mais brilhantes profissionais do direito que eu conheci. Justo, ético. Foi meu presidente da minha casa, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. O Wagner deixou legado de história na advocacia. Foi homem de resistência, ele enfrentou polícia, enfrentou exército. Uma época que eu estava em Brasília como acadêmico de arquitetura, de direito. E o Wagner, juntamente com Marcelo Lavenere, que é um paraibano bom, um grande jurista, advogado competente, era presidente do Conselho Federal. Enfrentou a ditadura. Eu me lembro que o Wagner era uma pessoa de linha de frente, chamavam para ele de Amapá. Eu me lembro, viu, Alfaia, anos depois, eu fui, como acadêmico de direito em Belém, eu fui participar de um estágio universitário em Brasília. Então nós estávamos investidos do cargo de deputado, depois senador. Eu tive o privilégio de ser escolhido presidente da comissão de
legislação social. E presidimos lá no plenário da Câmara, ali eu me senti, sabe, senhor do Amapá, falei do Amapá, que é a terra que me viu nascer, e vai ter o privilégio de aqui morrer, vou ter esse privilégio se Deus quiser, mas eu quero te dizer, meu querido Afaia, senhores telespectadores, o Wagner deixou para nós uma história, um livro que todo dia nós temos que olhar, sobretudo nós, advogados criminalistas, aqueles que todo dia saem para buscar a liberdade, para acompanhar um processo para o seu paciente. O Wagner, posso aqui dizer, foi um dos melhores amapaenses, foi um dos melhores advogados desse país. Hoje ele é respeitado em todo o Brasil, porque os advogados da época dele e pós-Wagner certamente vão conhecer a história de um profissional do direito, de um operador do direito respeitado no Brasil inteiro. Curiosidade, gente, o Wagner foi o fundador do PT aqui no Amapá. Ele era amigo pessoal do Lula. Eu vi o Lula várias vezes vir aqui no Amapá tomar umas cachaças com o Wagner. E falando em advogado criminalista, você também criou a Associação dos Advogados Criminalistas do Amapá. Conte essa história também para que as pessoas saibam que você passou por essa história. O Afaia está abrindo um baú aí. Mas é esse o objetivo do nosso podcast. Beleza. É falar realmente é o que as pessoas pouco sabem, gente. É o resgate da nossa memória, a amapalidade, a ancestralidade. É essa história que precisa ser contada para as pessoas, os alunos, os jovens, as pessoas que chegam no Amapá e não conhecem a nossa memória. Como pessoa como você, como sua família, que fez esse estado do Amapá hoje o que é, toda essa trajetória de sucesso, de desenvolvimento que nós temos aqui nesse ricão canto do Brasil, que é o extremo norte do Brasil, Amapá. Eu tive, juntamente com outros colegas advogados, aqui tenho que citá-los. Sim. Dr. Charles Bordalo, um brilhante profissional. Dr. Josimar Souza, um homem de estatura mediana, mas é um gigante no direito. Dr. Astor, aqui eu destaco como um dos profissionais mais éticos que eu já conheci, né? Dr. Paueni Pinto também, Dr. Paueni é um brilhante advogado. Dr. Márcio André, Dr. Anselmo Antônio, também estavam lá, Dr. Orlando Neto e tantos outros. Nós criamos, idealizamos e criamos e fundamos, dia 23 de abril de 2014, 10 anos atrás, a Associação dos Advogados e Advogadas Criminalistas do Estado do Amapá, a CRIMAP, que eu tive o privilégio de por 10 anos ser o presidente. Sim. Fizemos a eleição e foi eleita a doutora Diandra Moreira, advogada combativa, preparada, inteligente, que haverá de dar continuidade para esse trabalho. E o Wagner foi o nosso presidente de honra. E o nome da associação é Cícero Borges Bordalo, pai do nosso querido Charles Bordalo, pai do Dr. Cícero Bordalo Júnior, avô do Dr. Cícero Bordalo Neto, um advogado brilhante que também deixou uma história para nós. Curiosidade, ele que é o OAB número 001 do Amapá. Eu quero só fazer uma retificação. A 001 é da desembargadora Sulami Palmeira Monassa de Almeida, que é desembargadora do TRT do Pará. Ela, inclusive, deverá ser a próxima presidente do Tribunal Regional do Trabalho. O número 2 foi o Dr. Pedro Piticove. E o número 3 foi o Dr. Cícero Bordalo. Sim. E quando ele chegou aqui, não existia OAB, eles chegaram. Ah, tá. Aí vieram do Pará. Certo. Depois fizeram essa modificação. Tá bom, meu irmão? Fechou. Macapá Esporte Clube. Você foi jogador de basquete também, pelo que eu andei conquistando, e você foi presidente lá. Foi. Desse clube maravilhoso. E fale sobre o Rotary Clube. Você sempre esteve nessa questão humanitária, nessa questão de ajuda a populações mais carentes, é isso? Perfeito. Nós fomos do Rotary, eu sou rotariano, a minha esposa também é rotariana. E
A época que eu entrei no Rotary, o presidente era o seu Alceu Paulo Ramos. Seu pai. E a dona Joaquina da Silva Ramos era vice-presidente, presidente da Casa da Amizade. Foi quando o papai levou todos nós para o Rotary. De lá para cá já tem alguns anos. Então, eu presidi o Esporte Clube Macapá com muita alegria. Fui atleta de basquete na época do Peixinho, do Bolô, do Alex, do Macaíba, do Rez. Ernesto Sebastião Dias Neto, do Luiz Passani, que era o nosso técnico. Então foi um período muito bom. Já se vão alguns anos aí, viu, rapaz? Até 50 anos atrás. Mas tive o privilégio. Quando eu fui presidente do Macapá, nós fomos o campeão do primeiro Copão da Amazônia, quando eu passei pela presidência do Macapá. E lembro de tantos, né? Tantos conselheiros como Ernesto, Abdala Uati, aliás, o Abdala, o Edésio Lobato de Souza, né? Que foi um grande meu professor de matemática. O Walter Cantuária, que foi quem me estimulou. O Wilson Senna, o Wilson Ponte de Sena. E esse pessoal eu guardo na minha memória com muita alegria, repasso para meus filhos essa história. E a minha pretensão, viu, Alfaia, aproveitando em primeira mão o teu podcast, eu vou lançar o livro dessa história aí, para que a gente possa, com certeza, deixar um testemunho para quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho. Já passamos pela política, pela família, pela sua atuação, como se diz, essa atuação cultural. E me diga uma coisa, Paulo José, você era para estar de pijama, aposentado, já tem idade, já tem tempo, só lá na defensoria foi 40 anos, são 35 anos a média de aposentadoria, mas você foi fazer faculdade novamente de urbanização e arquitetura e hoje você está militando lá no conselho. Fale para a gente, como você falou, você já tinha essa veia do desenho, né? Tanto prova que lá em 1986 fundou a UNA e já tinha lá o seu desenho. Fale para a gente o que lhe levou a fazer um curso superior novamente, mais um curso superior na sua vida. E você está militando. Eu vi uma audiência pública no qual você estava lá discutindo com os técnicos da universidades, dos conselhos de engenharia, de arquitetura, de urbanista, sobre a nossa Macapá. Perfeito. Alfaia, a arquitetura nasceu ainda criança. No quintal de casa eu fazia as cidades, né? Quando eu estava asfaltando a Iracema Carlos Nunes, eu pedia o asfalto numa lata, escondido do seu Alceu, né? Eu ia lá para o quintal e fazia as estradas, pegava cabo de vassoura e fazia os postes. Aí a Dora me ensinava lá com um fio que ela tinha de fazer flores, pegava areia, o Raul também, e lá a gente criava a prefeitura, o governo, entende? Então, a partir dali, eu fazia casa de lata de leite ninho, o leite de óleos, aliás, de óleo salada. Não tinha salada? Sim, salada. A gente abria a lata e fazia as janelas e tal. Eu estou fazendo uma cidade para os meus netos. Eu tenho 5 netos, né? Sim. A Laura, o Paulo, a Luísa, a Giovana e vai nascer agora o Paulo Antônio. Então, eu vou deixar para eles o sentimento onde nasceu o meu desejo, o amor que eu tenho pela arquitetura. Então, eu me formei em 2020 no CEAP, Centro de Ensino Superior do Amapá. Brilhantes mestres, e hoje tenho o privilégio de ser o vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O que é arquitetura? A arquitetura é uma ciência pura, onde você pensa, idealiza, e você coloca a sua ideia e contempla ali um projeto que eu sempre digo, o arquiteto é o cientista do futuro, é ele que vai planejar o espaço, porque à medida que o mundo cresce, os espaços vão encurtando. Então, Alfaia, quando o espaço encurta, você tem que ter as ideias, criar os sentimentos, para que no seu sentimento você possa planejar e executar algo que lhe dê satisfação.
Muitas vezes você passa e contempla um imóvel bonito, esse prédio é bonito, cheio de luzes, espelho, mas ali saiu da cabeça, do neurônio de um arquiteto. O arquiteto também ele é urbanista. Nós formamos em arquitetura e urbanismo. Nós temos que cuidar das cidades. Será que está certo você fazer 3 monumentos num só? O bairro do Laguinho não tem nenhum monumento. Perfeitamente. O bairro do Laguinho foi onde tudo começou. Não tem um monumento do Julião Tomás Ramos, que foi um preto, um negro, que tem uma história que tem que ser colocada, inserida nas grades curriculares, para saber quem é. E lá devia ter um monumento do Julião, mostrando que foi um dos precursores das famílias do Amapá. Era um homem respeitado, era alguém que era consultado. No entanto, não tem. A Zona Norte, se você observar, não tem nenhum monumento. Então nós estudamos isso. Essa rua aqui, se asfaltada sem a devida atenção para a questão da água pluvial é a água da chuva, que às vezes chove, está bonito, acaba a lama. No entanto, enche de água que pode entrar na sua casa. Não é uma crítica, mas é um pensamento. É um pensamento porque, e mesmo sendo uma crítica, é uma crítica técnica. Construtiva. A ponte Sérgio Arruda, que ela tinha aquela côncavo, né? Ela está correta. Quando chove, eu a entendo assim como arquiteto, que ela podia ser um pouco mais alta. Porque o canal do Jandiá, ele certamente no período adequado, ele cresce o volume da água. E cresce bastante, realmente. E pode atravessar a ponte Sérgio Arruda, barreira e subir. E certamente, se o motorista, num período de muita chuva, ele pode aquaplanar. O que é aquaplanar? Encher com 3, 4 centímetros de água e quando ele for fazer uma manobra, pode perder o equilíbrio e causar um acidente. Então, isso devia haver uma consulta. Eu estou falando aqui como arquiteto. O arquiteto estuda cidade 2 anos. Nós temos 8 matérias no curso de arquitetura que estuda só cidade. Então, todo gestor, a meu sentir, ele chama um grupo de arquitetos e atende o preceito técnico. Depois, somado aos interesses da coletividade, da comunidade, você gera um projeto arquitetônico, urbanístico. A cidade é algo onde você mora, onde você vai e vem. É o seu direito de ir e vir que está previsto na Constituição. Mas faça ouvindo o técnico. E o técnico chama-se arquiteto e urbanista. É para isso que ele é formado. É para isso que ele passa 5 anos na academia estudando o sentimento do povo. Por exemplo, a Avenida Fábio aqui. A Avenida Fábio já é uma via, a gente chama de artéria, né? Artéria. Ela já é uma artéria hoje, porque ela está muito sugada. Então é preciso que o poder público comece a pensar em como atender a Avenida Fábio. Olhe da Avenida Fábio, da Praça Barão, até a Marcelo Cândia. Se você observar, 70% dos prédios são públicos. Sim. São funcionários públicos. Está faltando estacionamento, por exemplo. Então é preciso que o poder público estude como nós vamos fazer com a Avenida Fábio. E a Procópio Rola. A Raimundo Álvares da Costa poderia, como deveria, ser preparada, igual foi a Cora de Carvalho, para dar vazão. Binário, né, que chama. Binário. Então eu penso que essa contribuição, viu, Alfaia? Eu quero participar de debates, movido pelo meu conhecimento técnico como arquiteto e ajustado ao direito, que é o direito que eu tenho, de poder me manifestar como tal, e dizer que nós estamos prontos para debater, sobretudo a questão da cidade, onde nós nascemos, onde nós moramos. Eu nasci aqui. Nasci, como você disse, no dia 11 de outubro de 55, por uma parteira que foi a mãe Luzia. Então eu quero dar minha contribuição depois da evolução da cidade. Meu amigo, já conversamos de todas as nuances da sua vida, que é muito maravilhosa, viu, gente? Família Ramos da Silva, é muito bonito. A gente fez questão, você como servidor público federal, até hoje atuando na sua atividade, a gente só tem que agradecer, mano, e dizer a Deus de dar muita proteção e muito obrigado por ter aceitado o convite do podcast,
que eu tenho certeza que muita gente vai saber de coisas, como se diz, do arco da velha, mas que é necessário para a gente recuperar essa memória do Amapá. Tinha um governador que passou por aqui, Arthur de Azevedo Rene, ele dizia: o Amapá não tem memória. E a gente vai em livros, vai na internet, vê essas reportagens de revistas, jornais e semanário, não fala muito da nossa memória. É esse o objetivo do podcast, eu vou te contar. Muito obrigado. Suas considerações finais a quem está nos ouvindo. Olha, eu só tenho que agradecer, viu, Alfaia, a oportunidade, agradecer a você do podcast do Alfaia. E, para encerrar, eu conheci o Alfaia, como eu disse no início, na Serra do Navio. Um homem dedicado às causas da sociedade, às causas coletivas. E quando ele vem para cá hoje, nesse instrumento que é o podcast, informar, não deixe de assistir. Aqui ou por aqui passam pessoas que têm história, que fazem história e que deixarão para a história o que fizeram de contribuição para esse Amapá. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Deus lhe abençoe. Obrigado.